iniciar esse bate-papo informal de aprendizado que a gente vai promover aqui no YouTeach. Eu e o CEO da W vamos bater um papo sobre os nossos aprendizados, o que a gente tem observado de dificuldades das pessoas de migração do mundo tradicional para o mundo linear. Hoje eu estou aqui na Paulista, na Fiesp, onde a indústria brasileira, com personagens muito importantes, está discutindo a Era 4.0. E a gente sabe o quanto esse movimento é difícil. Confere aí. Eu estou aqui hoje com Elzo Guarnieri, meu parceiro de W e o CEO da nossa unidade de inovação e liderança exponencial. E a gente vai bater um papo muito informal aqui sobre a diferença das gerações, como que as pessoas recebem as novidades, o significado das novas disciplinas e dessa mudança toda para cada um de nós. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Elzo, hoje já um pouco mais íntimo com esses assuntos do futuro, futurismo, tendências, enfim, como é que você acha que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam conectar isso à sua realidade de negócio? Bom, eu realmente estou num momento bastante interessante, né? Porque primeiro pela minha idade, não tenho mais 18 anos, embora tenha bastante energia, e tenho sempre, o que tive foi muita curiosidade, né? Então eu acho que cabe aí uma revisão interna da pessoa e de onde ela trabalha, primeiro para ver o que esse assunto todo tem, de novo, estudando, tendo a curiosidade de entender um pouco e começar a fazer algumas perguntas, né, do tipo, e se fizermos isso, e se fizermos aquilo, imagine se fizéssemos isso, e ver realmente qual é a diferença entre onde estamos hoje e onde isso daí poderia nos levar. Tá. Então você está falando que essa transformação não tem tanto a ver com idade, que todo mundo pode entrar nessa jornada, e é interessante a gente estar falando disso aqui porque eu passei por tudo isso também. Ele está num momento total de transição e ele conhece muito bem o mundo executivo. E a outra coisa que você está então compartilhando, que talvez a gente possa transformar num aprendizado para o nosso ouvinte, é que a curiosidade é uma das grandes competências, vamos dizer assim, e que talvez aprender sobre o assunto seja o primeiro passo. O segundo passo, ligar esse novo aprendizado com a sua própria realidade para poder imaginar como poderia ser feito diferente, melhor, em relação ao que está sendo feito hoje. É isso? É isso. Primeiro, não ter medo de mudança, não ter medo, nesse caso, de assuntos relativos ao futuro. O futuro vai mudar, e como já tem mudado e sempre mudou, eu creio que agora e hoje, pela facilidade de se conhecer coisas na internet, de se pesquisar, de se conversar com pessoas, seja muito mais fácil de se coletar informações. Então não se tem que se ter medo de ser curioso, né? Isso não mata. Segundo, não tem que se ter medo de fazer perguntas, algumas boas perguntas, porque quanto mais se estuda, mais se conhece, melhores são as perguntas, e isso pode despertar algum direcionamento que está latente ali, que não se sabia antes. Então, claro, né? Para mim, esse é o começo do caminho. Aonde você acha que está o maior ponto cego dos executivos do mercado atual? Eu acho que aí sim deve-se ter medo do comodismo, da zona de conforto. Eu estou bem aqui, se eu mexer nisso, eu tenho medo que algo vá acontecer e acontecer comigo, e esse é sempre o medo final. E muita coisa está mudando e é ilusório pensar que, primeiro, que não vai mudar, segundo, se mudar não vai me afetar. Já está afetando. Posso não saber disso, mas já está afetando, o mundo lá fora está rodando, com muita coisa que, se for ler a respeito, vai ficar muito impressionado com o que já está acontecendo. E é aquela famosa história de que, enquanto você não decide procurar alguma coisa, você nem desconfiava que estava acontecendo e o quanto já está acontecendo. E está acontecendo muito. Sim. Uma das coisas que eu queria dividir um pouco nesse nosso bate-papo informal aqui é que eu percebo que alguns executivos, inclusive, dizem que já estarão fora do mercado quando isso tudo acontecer. E a minha pergunta é,
E que legado você vai deixar nesse período de transição? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Como é que você vai lidar com esse novo mundo do qual seus filhos, os seus parentes e descendentes e amigos farão parte? Então, às vezes eu tenho a impressão de que, então, como eu já vou estar fora do mercado, isso tudo não me afeta, eu vou deixar o negócio acontecer, migrar, estressar, terminar. Mas que tipo de história você está criando hoje que as pessoas de repente amanhã vão ter como referência? E como é que com uma longevidade cada vez maior você pode achar que daqui a 2 anos ou 3 você está fora do mercado e tudo bem? E vai passar o resto da vida fora do mercado? Isso me soa um pouco meio estranho. Como é que é isso para você? É um erro grande, né? Porque as coisas estão mudando cada vez mais rápidas, porque a mudança não é só de uma tecnologia, como aparecia de vez em quando, e levava muito tempo para ser incorporada, ser aceita. Então são muitas tecnologias em jogo e cada vez que elas se juntam e fazem uma mudança, mais rápida é a próxima mudança, porque obviamente quanto mais se aprende, mais rápido se caminha. E o erro fatal, na minha opinião, e já vi muito executivo com esse problema, é dizer, até lá, como você disse, já não vou estar mais no mercado, e ser pego no meio do caminho, né, de calças curtas, sem o conhecimento, sem a adaptação, e aí qualquer mudança é muito mais dolorosa. E fica muito traumática, né? As pessoas imaginam que algumas coisas vão demorar muito para acontecer e isso é um engano. Segunda coisa que eu queria dividir é que eu vejo que nesses 12 anos como coach, o executivo que já tem uma posição, que está num papel de decisor ou que já conquistou algumas coisas, ele tem um extremo receio de perder o que ele conquistou, de perder a qualidade de vida ou de talvez não ter a receita que ele lutou quase uma vida inteira para ter. Então são medos diferentes, mas acabam sendo medos também. E eu tendo a achar que a resistência ao novo e esse descredibilizar o novo, ele também passa pelo medo interior, que talvez os executivos sêniores também tenham, de não ser apto para lidar com tanta novidade, nem ser apto para comandar o mundo dos negócios do futuro e, portanto, ter que andar junto com todo mundo e não numa posição de destaque. Faz sentido? Faz sentido. É o medo do desconhecido, como sempre existiu, só que antes eu tinha medo do desconhecido e sim, eu podia esperar, talvez demorasse muito para chegar. No caso do Brasil, sempre demorou para chegar, mas o mundo hoje é muito pequeno, né? É uma vila assim, do tamanho de uma ervilha, as coisas tudo conectado, as coisas chegam rápido, não pedem licença e quando assustar, muitos mercados já desapareceram, muitos clientes desapareceram. Então, não é que as coisas vão deixar de existir, as coisas vão mudar de estado, de formato, de maneira de ser, de uma forma que hoje requer uma preparação muito maior do que uma leve adaptação que precisava antes. E por que o executivo tem tanto medo de perder o status ou a qualidade de vida que ele conquistou, se a grande maioria é muito bem sucedido, construiu uma vida muito bacana? Por que esse medo extremo de perder a qualidade de vida, ter que diminuir de padrão? Hoje existe, na minha opinião, um apego muito maior do que existia antes, né? Então existe um apego que vem de medo de perder, mas no fundo não deixa de ser um apego àquelas coisas que eu tenho, gasta-se muito mais tempo evitando se perder alguma coisa do que se ganhar alguma coisa. Então no fundo ainda é a natureza humana, né? Mas é a natureza humana assim muito exacerbada, e misturada, eu acredito, porque nós estamos falando de pessoas, né, de executivos que estão numa idade, não são muito jovens e não são velhos. Então, numa idade cronológica, onde pensa-se que chegamos lá. E na realidade, esse chegamos lá é muito, muito tênue, né? Não existe um lá, né? Não existe. Existe um ciclo que se termina e outro que começa. Isso. E você está aqui mostrando que sempre é hora de recomeçar. Sim, e na realidade, ao se tomar a decisão, primeiro, se romper com aquilo que se fazia e falar, agora vou fazer isso, se energiza muito mais, né?
Eu me sinto extremamente energizado com essa maneira, e não estou, acho, nem na metade do caminho, né? Estou indo para lá, mas aquilo outro já ficou para trás. E se energiza, então eu me sinto assim extremamente jovem, né? Eu costumo brincar, eu tenho 65 anos, 15 de experiência, 15 de idade, 50 de experiência, né? Então, e é assim que me sinto, porque são todas coisas novas. Eu acho que o espírito gosta de coisas novas, desafios novos, coisas que antes para mim tudo estava virando rotina, eu tinha respostas para tudo, né? 40 anos fazendo a mesma coisa, embora fossem países diferentes, gente diferente, e com gente cada situação é uma, mas eu sabia todas as respostas. Eu chegava para conversar com o executivo, sabia a 10ª pergunta que ele ia me fazer e já tinha uma resposta. Porque então deixou de ser engraçado. Sim. Deixou de ser engraçado. Não é mais desafiador quando fica óbvio. Então agora eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou lidando com uma coisa nova, embora seja importante frisar, a minha base e o que eu me tornei não deixei de ser isso. Sua essência é a mesma. Essência é a mesma. Muitas coisas que eu sei fazer muito bem, ainda posso aproveitar, só que posso aproveitar com outro foco dentro de um outro contexto. E como é que os executivos vão lidar com essa nova cara do poder, que para a juventude não tem importância alguma ter um bom carro, ter um status, celebridade, ganhar muito dinheiro, ter o respeito, ter todas as mordomias que os altos cargos conquistam? Para eles não tem nem ladeira profissional, né? Eu estou vivendo isso, né? Então é uma briga com o ego, é uma dose de humildade que não é óbvia, que tem que conscientemente se impor essa humildade. Se olharmos assim um quadrado de crescimento, eu estava num 4º quadrado, eu voltei para o 1º quadrado. Porque precisa ter a humildade de reconhecer que dentro de uma coisa nova eu sei muito pouco, né? Não quer dizer que leva-se muito tempo para se aprender. Sim. Que aí a idade conta também, a experiência conta. Então, aprendi a aprender, sim, que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Aprendendo a aprender, consigo, então, aprender mais rápido, consigo ter conhecimentos novos, e aí eu começo a achar caminhos que eu nem havia imaginado que eu poderia trilhar. Sim. Em cima disso, eu queria já amarrar de novo e soltar uma provocação que talvez possa ser um aprendizado. Hoje, ter poder não é ter posição, hoje ter poder não é ter acesso privilegiado, não é ter uma gorda conta bancária. Ter poder é você fazer parte de uma rede, é você poder ser autêntico, você poder ser simples. Os novos CEOs não têm o glamour dos antigos presidentes, eles andam de tênis, eles sentam em qualquer lugar junto com a equipe, junto com todo mundo, bem diferente do mundo que a gente conhece, sem juízo de valor, não importa se é melhor ou se é pior, enfim, mas é um mundo novo que vem se despindo de falsos valores e vem se vestindo de valores talvez mais essenciais para a nossa natureza humana e para o nosso planeta. Eu acho que tem aqui uma briga, um conflito, não é sobre certo ou errado, é sobre, em algum momento, os executivos sêniores precisam passar o bastão para os novos executivos. E essa é a natureza humana, sempre foi assim. Esses novos executivos um dia vão ter que passar o bastão para o restante, mas o fato é que agora essa roupagem executiva ela está mudando demais de formato. E essa nova juventude, essa nova galera liga muito para propósito, liga muito para realização, liga muito para equilíbrio. Eles não querem ter coisas, eles querem fazer coisas. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Valeu. Obrigada, Elza. Obrigado.